Deus abençoe. Está bem quentinho aqui, não é verdade? Mas bem mais quente está nossa alma, nosso coração. Por tudo aquilo que Deus nos deu nestes dias, que foram dias de grandes bênçãos. Dias de muita revelação. Vocês prestem atenção que quando se começa num tema, pula-se a outros temas. É tudo bem rápido. Como você está comendo um tipo de frango. Depois tem a asa, o peito, depois vê as diferentes partes e está tudo junto aí. Um galeto. E assim também, colocando isso, falando assim, nosso feijão com arroz aqui. Um tema passa para o outro, de um tema passa para o outro, e vejam como Deus vai dando a comer rapidamente todo este maná, bem rápido, que é para nós. Pertencemos a esse povo que iria ter os ouvidos bem afiados para receber e escutar as palavras da profecia. Profecias que são promessas sendo faladas para serem cumpridas naqueles que as escutam. Ou seja, que quando tocava-se a trombeta de libertação, aquele que desejava ficar livre, a escutava e se estava dando umas pasadas, pegava a pá e jogava para um lado. O patrão não podia falar com ele e dizer, não, ainda não pode sair, tem que terminar. Não, eu já escutei a trombeta. Não, tu não és o meu chefe. Ou seja, que punha, colocava esse ouvido, ou seja, certamente... Quando sabia que iria chegar esse tempo, estava percebido, alerta de prontidão, que não fizesse muito barulho do lado dele, para que ele escutasse, e o outro que não queria, pois não tinha interesse. E já sabem o que se falou hoje, de que ia até um lugar onde pegava uma agulha, lesna, e já não podia escutar essa trombeta de libertação. Agora, nós sim. Nós já saímos através dessa trombeta de libertação e já estamos na posição de ser adotados logo, brevemente, ou seja, que saímos nessa libertação, saímos recebendo a primeira vinda, vejam, saímos do reino dos gentios espiritualmente, ao receber a Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue dele, fomos batizados e obtivemos o novo nascimento. E estivemos cumprindo aí o propósito para o qual ele veio na sua primeira vinda e recebemos essa promessa. E agora estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, agora para a libertação deste corpo terreno, terrestre, corruptível. Temos que receber a mesma coisa, porém no cumprimento da sua segunda vinda, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Sempre esse com é muito importante. Esse com, o irmão Branham não podia precursar a vinda do Senhor apenas dizendo a vinda do Filho do Homem, porque então não seria o precursor, tinha que ser com seus anjos. E aí está o mistério do sétimo selo. O sétimo selo em uma forma tríplice ou tripla. Agora vejam essa libertação, que é a que nos cabe a nós hoje, neste último dia, recebê-la, escutando essa grande voz de trombeta. E então não é que vamos deixar as coisas terrestres aí de lado, sem importar, não. Tem-se que cumprir com as coisas terrenais. Ele disse, amanhã aconteceu rápido, tu me vais encontrar semeando batatas, se é que eu semeio batatas. Ou seja, sempre fique ser responsáveis com os trabalhos, porque daí depende a alimentação para a nossa família e também as crianças.
escutarem, irem à escola, ter educação, porque é assim como se aprende. Mesmo que, vejam, o irmão Branham falava que o pior que se fez foram construir escolas, mas a pessoa diz, porque Jesus não falou em construir escolas e hospitais, ele disse, ide e pregai o Evangelho. Porém, estamos sujeitos a este reino, portanto, há de se seguir, já com os compromissos que existem, que a pessoa tem mais conscientes de que existe uma só educação, e é a sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, o qual no milênio e pela eternidade a terra será cheia desse conhecimento, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, ou seja, do conhecimento do seu programa, tanto do que aconteceu, como o que está acontecendo e o que acontecerá no futuro. Ou seja, aqui, essa bênção que esse anjo, que vem com o selo do Deus vivo, que foi o que escutamos ontem, vejam, esse anjo que deu a bênção aí para Jacó, neste tempo final, aliás, escutamos hoje, é o anjo celestial, que é a igreja noiva, que já foi chamada, já foi juntada, já foi colocada na construção desse templo espiritual, que é o lugar santíssimo, o qual ele veio construindo, e neste tempo do fim, ele construiu aquilo que faltava, e quem o fez? O anjo do Senhor Jesus Cristo, e recolheu essas pedras vivas, que pertencem ao lugar santíssimo. Porém, faltava a glória de Deus, sendo inundado o lugar santíssimo com a sua presença. E este é o tempo de se cumprir essa etapa. Ou seja, este é o tempo do cumprimento desse anjo com o selo do Deus vivo, bem dizer, abençoar o seu povo. E por isso que ele dizia na mensagem de hoje, da mesma forma como Israel terreno, e também nesse tempo representado em Jacó, quando agarrou-se do anjo, ficou agarrado do anjo, disse que não te vou soltar até que me abençoes, vê? E a igreja noiva também, neste tempo do fim, dirá a mesma coisa. Aí dirá, não te soltarei, até receber a bênção do corpo eterno, porque já escutei essa voz de trombeta, já fui libertado, de modo que não vou voltar para trás, outra vez em escravidão. Pelo contrário, eu estou esperando a tua bênção, Senhor, através da tua manifestação, e serão libertos desse corpo terreno corruptível, temporário, que tanto problemas nos deu. Sairemos destes problemas. Foram bons. Foi bom porque trabalhamos na obra do Senhor. Não nos queixamos disso, mas de uma vez e por todas já chegou o momento em que poderemos trabalhar sem limites com um corpo eterno e glorificado. E essa é a promessa para aqueles que escutam essa voz e essa trombeta de libertação. A voz que hoje está tocando, está falando, que está trazendo essa bênção tão grandiosa para todos os escolhidos de Deus, todos aqueles que têm escutaram essa grande voz de trombeta de libertação. E poderão dizer, tal como Jacó falou lá, porque a igreja, o Israel celestial, está representado aí também em Jacó. E neste tempo falará a mesma coisa, como também Israel falará a mesma coisa. Lembre-se que Israel, Deus lida com Israel como nação. E ao trabalhar com Israel como uma nação, sempre é com os líderes. E hoje se falou uma coisa muito importante aí, porque veja, são os líderes, os que vão receber o Messias. E ele diz que em um dia, vejam, vai ser uma coisa tão simples, mas tão simples, que vão ficar surpresos. Mas, da mesma forma como eles vão dizer, não te soltarei até que me abençoes, veja, a igreja noiva neste tempo final estará bem agarrada do anjo do pacto, da coluna de fogo, no meio da sua igreja. E não vão soltar essa bênção.
Como não a vão soltar? Com essa mão poderosa da fé. Estarão agarrando essa promessa, sendo cumprida no meio deles, sendo materializada, sendo vindicada, vivificada, confirmada no meio deles. E não vão soltá-lo. Poderão pôr um pouquinho com uma invejazinha, como dizia o irmão William uma vez, que possivelmente até uma invejazinha vai dar, porque eles, quando vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar-se de algo, vejam, aí estará Moisés e Elias, diz o irmão Branham, ou seja, que eles também vão se agarrar e querão levá-lo embora também com eles. Ou seja, veja como o irmão William falou tudo isso. E como não se cumpriu nesse tempo, porque era para outro véu de carne. Se Deus não cumpre uma coisa através de um véu de carne, o cumpre no outro. Isso já foi o padrão, e foi o padrão de Deus em todos os tempos. O ministério de Elias passou para Eliseu. E assim sucessivamente, por diante, qualquer um poderia dizer ou falar, mas Elias falou que ele iria ungir, porque Deus falou ungir. Deus lhe falou ungir a Jeú e a Azael. E depois a Eliseu. E vem e unge Eliseu. E Deus então o leva embora. Qualquer um poderia falar, bom, olha, vamos esperar Elias, porque ele disse que era Elias. Ele disse que era Elias. Inclusive até Jeú poderia falar, quando vinha Eliseu ungí-lo. Não, Jeú, não és tu, Jeú. Eu estou esperando a Elias. Estou esperando Elias, vê? É o mesmo espírito de Elias que estava em Eliseu. Apenas mudou de véu de carne, trocou de véu de carne. E se a pessoa conseguir entender isso, apenas isso, todo o quadro abre-se para ele, é aberto. Não tropeçar com véu de carne é a chave, não tropeçar com véu de carne. Apenas só olhando a coluna de fogo, olhando por trás do véu, é que podemos ver todo o programa divino. Mas se a pessoa ficar olhando o véu de carne e buscar faltas nele, vão achar faltas. Assim aconteceu com Jesus. Procuraram faltas e encontraram faltas, mas o escolhido de Deus não olha para isso. O que olha é quem está operando nesse véu de carne. E aí, todos os problemas vão embora. Olhando por trás do véu. Diz, não, pelo contrário, eu vou orar por ele, para que Deus o abençoe, o guarde e cuide dele. E o ajude em todo momento, em todo instante. E dessa forma, também, o véu de carne, o ministério no qual que esse homem tem, também quando olha para vocês, os olha por trás do véu e olha o lugar santíssimo do seu corpo, sua alma, aquilo que vocês são. Não olhe os seus erros, todos nós temos erros, senão que olha esses ministérios, olham, sempre estarão olhando esses ministérios, a essa semente, a esse atributo, portanto, olharão a Deus em vocês, olharão a coluna de fogo, olhará as teofanias, e aí, sempre os vê perfeito. E é por isso que com muito amor, com muito carinho, se estuda e busca-se, e pede-se a Deus que dê toda essa revelação para um povo perfeito. E é por isso que Deus está nos abençoando, porque são atributos de Deus, expressados ou expressos nesse tempo do fim, sendo materializados em seres humanos. Quando diz os entendidos entenderão, aí nós estamos aí. Quem são? Somos nós. Vê? Somos, tal como se falou hoje, somos o futuro cumprido. Podemos dizer, eu sou o presente. Desse futuro do qual falou, nesse tempo Daniel falou. Tal como o irmão Branham, igual o irmão William. Tudo aquilo que os profetas falaram, agora nós o vemos. Vemos isso materializado, cumprido em seres humanos. E podemos nos olhar uns para os outros, nos olhando, e podemos ver quem são os que estariam compondo, formando o lugar santíssimo. Pense bem nisso, fazer parte do lugar santíssimo. Os mais grudadinhos a Ele, aqueles que estarão mais grudadinhos nele no milênio pela eternidade.
somos nós. E essa é a bênção tão grande que nos coube, nos tocou. Por isso, essa escritura nos cai como um anel no dedo. As cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos coube. Amém. Essa é. São promessas que estão sendo cumpridas, materializadas em cada um de nós. De modo que, em frente, que somos mais do que vencedores. Como em Romanos 8, lemos, Romanos 8 no sábado, nada, nem ninguém, nem no presente, nem o porvir, nem qualquer coisa que possa existir neste planeta Terra nos afastará, nem nos soltaremos dessas promessas. Ou seja, poderão ter muitas situações, que os irmãos tenham condições, mas tudo isso demonstra que ainda estamos nesses corpos. Mas lembre-se já que falta bem pouquinho. E você é mais do que um vencedor. Ou seja, que nada pode desanimar você nesta terra. Tudo é passageiro. Assim que põe o seu olhar e siga em frente, continue colocando o seu olhar no anjo que tem o selo do Deus vivo, agarrando-se ao anjo. E não o solte, até que receba a bênção de sua transformação. Isso está na volta da esquina, dobrando a esquina, assim que continuem agarrando-se da palavra do ensinamento sob carpa, tenda. Porque olhem, hoje falou-se uma coisa hoje dos ciclos e dos 40 anos, sobre os 40 anos, e vocês podem ver, podem verificar como, de que forma, em 1946, aconteceu algo aí em 1946 e eu creio que uma parte eu somei 40 com 1986, foi? E joguei isso para 2026. Faltou uma parte aí, mas vocês entenderam. Mas preste atenção de como de 1906 a 1937 foi na quarta etapa dos ciclos de 7 anos do irmão Branham. Na quarta etapa, corrigem, tem calculadora, acredito que sim, não é verdade? Na parte na quarta parte, ou seja, 1916, vamos verificar. Vamos ver. Mais 7 vezes 4 são 28. 1916 mais 28, quanto é que dá? 1934. Não, tem alguma coisa errada aí. 1909, então é 1909. 1909 mais 28... 1937. Aí foi que... Vitor, se aproxima por aqui, Vitor. Qualquer coisa tu me ajudas com o computador, calculando. 1937. E 1937, no quarto ciclo do irmão Branham, não é verdade? De 7 anos, 7 vezes 4, 28. E aí apareceu o anjo, aí. E depois, na quarta etapa, mais 4 são 56. E Deus já o curou, e Deus o levou. Agora, em 1974, você soma essas 4 primeiras etapas, quanto é que dá? Resulta em quanto? O resultado? 2002. Ou seja, que alguma coisa aconteceu em 2002. E em 2002 foi o ano onde algo aconteceu no meio da igreja, nessa quarta etapa. Houve uma unção por aí. Aconteceu uma unção por aí. E tudo é numa forma simples.
E depois mais 4 ciclos, e se estaria vivendo paralelo ao tempo do irmão Branham, quando ele foi embora, partiu. Agora, não estamos colocando, porém, tem-se que ficar vigiando todos esses ciclos, porque não existem casualidades. E de 1909 ou de 1906 mais 120, quanto é que dá? 1906 mais 120 anos, 2026. E de 1909 mais 120, quanto é que dá? 2029. Para 2030. Ou seja, são ciclos bem importantes no programa divino que nós devemos ter os olhos espirituais bem abertos neles, e é por isso que ele dizia que tem coisas que o mundo não tem que conhecê-las, não tem que ficar dando data nas redes e coisas. Isto é para a igreja, para que esteja percebida, em alerta, porque os 3 anos e meio que correspondem ou cabem à segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, esses 3 anos e meio, vejam, tem um começo, e se você sabe com exatidão esse dia, já conheceria quanto tempo falta para a ceia das bodas do Cordeiro. E pode estar dentro ou pode estar fora, mas já podem estar vendo o quadro, o panorama de como Deus vai cumprir neste último tramo, este ciclo de 11 anos do nosso irmão William, que não terminou, não findou. E vejam como em Cades Barnea, foi em Cades Barnea que lemos hoje, que tiveram 11 dias, e aí tem alguma coisa aí. Isso foi um tribunal de juízo. Vejam, sempre quando Deus vai abençoar, bendizer o seu povo, sempre o chama a capítulo, ou seja, juízo. Porque uma grande bênção vem. Lembrem-se que ele vem com os pés de bronze reluzente. Isso é juízo divino. Mas vem com bênção. Ou seja, mesmo que o trono do céu esteja agora, ou está agora como um trono de juízo, diz que um trono fumegando, fumaça, isso não se vê muito bonito, uma coisa fumegando, esfumaçando-se, isso é juízo divino, mas por amor aos escolhidos, por amor a seu povo, ele nos deu esse tempo. E se não chegasse a dar esse tempo, o que é que falou o nosso irmão William? Teríamos que passar pela grande tribulação. Por quê? Porque ninguém estava pronto, preparado. E pensávamos que estávamos prontos. Mas quando começamos a ver as coisas para trás e ver quanta quantidade de coisa nós tínhamos em nossas vidas, verdadeiramente damos graças a Deus por este tempo. Porque senão, nenhum teria entrado. Pela misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que nos permitiu que neste tempo Deus deixasse para nós um tempo sobrante, de sobra. Um tempo que aparentemente não existia, não estava nas Escrituras, mas estava na mente de Deus. Aquilo que não estava escrito, deixa eu passar, ele dizia. Esse tempinho ele tinha bem caladinho, em silêncio sobre esse tempo. Ele sabia que esse tempo iria fazer falta, porque Deus é um Deus onipresente, onisciente. Ele sabia que o povo, no fim, o povo iria entrar, mesmo que choco, ia entrar, tentando entrar, mesmo mancando, mas com a bênção de Deus. Ou seja, mas para isso tinha que se preparar. E vejam que agora, tirando todas as coisas que nos atrapalham, alguns vão estar meio chocos, mas não fique preocupado que no novo corpo aí todo problema e toda situação vai ser consertada. Assim que estamos vivendo num tempo muito importante, de modo que aproveitem esse tempo, porque não vai voltar a repetir-se. Este é um tempo onde Ele nos deu para deixar tudo pronto, tudo preparado, e dessa forma estar preparados para essa manifestação gloriosa no meio da igreja, onde já se estará dando a conhecer plenamente, em plenitude, já para o mundo, tudo aquilo que Ele esteve fazendo, e também podemos ver
podemos ver que o cumprimento dessa visão da carpa, da tenda, onde já milagres e maravilhas serão vistos, já será uma confirmação de tudo aquilo que já estivemos passando. Ou seja, que veremos aí que verdadeiramente esse tempo sobrante era necessário, era preciso, porque quando você diga ou fale, isso me parece que aquele irmãozinho que eu ajudei em tal lugar é parecido com ele, parece com meu pai esse aqui parece com meu avô, ou quando digam, papai, mas que coisa, eu te deixei de ver porque Deus te levou quando era bebê, como aconteceu com a Sharon, ele a deixou de ver quando ela tinha 2 anos, irmão Branham. Ela foi-se embora bebê, bem pequenininha, com 8 meses, ela foi, partiu. Então vejam, depois quando ela fala, papai, mas olha só, vê? Já aí a reconheceu. Na terra, eu fui a tua pequena Sharon. E ela olha, aqui eu estou bem jovenzinho, olha para mim. Mas ela não perdeu tempo, ela logo em seguida disse, vai até mamãe que está te esperando, eu estou esperando por Billy aqui. Ou seja, que ela estava ali num trabalho, uma obra, porque lá tudo tem uma ordem. E ela estava ali esperando por Billy Paul. Ou seja, que Billy Paul brevemente vai-se embora do nosso meio, e isso é um sinal muito, muito importante, a ida de Billy Paul. Porque todos os que vão ser completos ou completados lá têm que estarem lá. Tem de se estar todos aqueles que vão ser julgados para virem. Porque não pode começar um juízo lá na 6ª dimensão sem que esteja até o último que tem que estar aí para escutar esse juízo que vai ser feito lá. Portanto, todavia esse juízo não começou todavia. Estamos agora fazendo aqui o juízo. Os dias do juízo divino é agora. Estes são os dias de Ananias e Safira. E possivelmente poderão dizer ou falar, não, isso é de uma certa forma, é de um certo jeito. Olha, está se cumprindo de uma forma tão simples, que esses Ananias e Safira estiveram saindo, ou estão saindo, alguns estão ficando como embusteiros, mentirosos, e outros aparecendo como embusteiros mentirosos, outros dando as costas, mais outras coisas, ou seja, que tudo isso, já se está cumprindo tudo isso. E mesmo que aparentemente não aconteça nada, não está acontecendo nada, mas já esteve acontecendo algo. E se assim está acontecendo algo dessa forma, desse jeito para essas pessoas, como Ananias e Safira, também está acontecendo o maior, o mais grandioso com os escolhidos de Deus, e é nos preparando para sua adoção. E brevemente, esse cerimonial que diz que os colocará num lugar alto. E o que é que diz o pito? E a vestimenta, vê? Aí nesse lugar alto que é a era da pedra angular, que é o Monte de Sião, que é o Monte da Transfiguração atualizado, é onde ele nos colocará essa vestimenta. E vejam, aí Jesus foi revestido aí com vestimentas brancas, seu rosto resplandeceu como o sol. O sol é Cristo na sua segunda vinda, com Moisés e Elias. De modo que é uma grande bênção poder ver tudo o que Ele está fazendo neste tempo do fim. Por isso, cada vez eu digo, agradeça sempre a Deus, porque entre tantas pessoas e que nós o tenhamos visto, isso é uma grande bênção. E uma grande bem-aventurança. Isso te dá uma segurança para ti de que estás acertando no alvo, e que acertarás tanto no alvo que serás transformado. Ou seja, que o alvo final é o corpo eterno e glorificado. Essa vestimenta que nos dará. De modo que Deus abençoe, Deus os guarde. E eu creio que se continuamos, não acabamos. Vejam, como eu te falei ainda agora, em um tema, vem com outro. Essas são as conversas que o irmão William falava, sem tema, e a pessoa falando de tudo, e vejam como tudo vai se entrelaçando, uma coisa com a outra vai se entrelaçando, porque não tem fim. A sabedoria e o conhecimento de Deus não tem fim. Bom, tanto que estaremos durante o milênio e pela eternidade aprendendo, conhecendo de Deus. Apenas estamos começando. Mas a parte mais importante, estando nesses corpos, é conhecer
Essa sabedoria que é o conhecimento do sétimo selo. E isso é o que nos corresponde, nos cabe agora. Não fique quebrando a cabeça como vai ser no milênio, na eternidade, se ainda não está transformado todavia. Espere que chegue até lá. E às vezes pergunta, mas como será que vamos fazer lá? Ei, está se preocupando por uma coisa que nem está chegando lá. Vamos colocar nosso foco agora. A prioridade é a adoção. A prioridade de Jesus lá foi sua adoção. E ele buscava manter o foco nisso. Tudo isso, se você prestar atenção, ele buscava. Chegou o momento onde ele disse, bom, tomou Pedro, Jacob e João e os levou separados para um alto monte, um monte alto. Vejam, sempre, para buscar a bênção de Deus, Deus sempre permite que a pessoa sinta ou se afastar das coisas do mundo. Sinta isso. E fomos afastados para a era da pedra angular, para o cume, o topo. E aí é onde nós estamos. Não em Laodiceia, não na sétima era. Em Laodiceia, na dispensação da graça, porque agora temos que ver e poderemos dizer que tem duas Laodiceias. Por quê? Está a sétima, onde estava o irmão Brana, mas também está a sétima, onde o irmão William nos deixou. Ou seja, que as coisas têm que ver as coisas com a luz daquilo que estamos vendo ou vamos vendo. Ou seja, que já, depois da sétima, a próxima é a pedra angular, o número 8. E pensávamos que estávamos no número 8. Agora estamos no número 8. Agora estamos na eternidade. Ou seja, agora que estamos no Monte da Transfiguração atualizado, escutando aquilo que Jesus escutou lá. A ida para Jerusalém. Veja que também estamos escutando a ida para Nova Jerusalém. Porque aí é que vamos habitar, morar. Ou seja, que estamos escutando todas as bênçãos que vamos receber. E estamos escutando essas palavras que Jesus escutou lá para ser adotado. Porque ele sabia o trabalho e o labor que ele iria fazer, de modo que já brevemente ele sabia que uma vez que entrasse em Jerusalém, ele não sairia vivo de lá. Jesus sabia disso, mas era a obra pela qual ele tinha vindo. Por essa obra, nós estamos no tempo onde estamos escutando as palavras da profecia deste livro, ou seja, as palavras apocalípticas, as palavras que correspondem, que pertencem às palavras que Jesus escutou lá. Por quê? Porque temos os mesmos ministérios. É o mesmo Deus operando, trabalhando num véu de carne, trazendo-nos essa revelação, as mesmas palavras. E se Jesus foi adotado, então nós seremos adotados. Ou seja, a adoção, portanto, tem que acontecer a adoção. Por quê? Vejam, existem ouvidos, há ouvidos para ouvir, há ouvidos de fé, tem ouvidos com percepção profética. E como existem ouvidos, pois tem que haver uma boca que fale essas palavras de adoção. E, porquanto se esteve falando as palavras de adoção, e se esteve falando da libertação destes corpos terrestres, e existem ouvidos para escutar essas palavras de adoção e essas palavras para ser transformados. Portanto, consequentemente, o que é que vai provocar, ocasionar nos corpos? E cada um de vocês, o que vai provocar? Pois a sua adoção, sua transformação. Não pode produzir outra coisa. Tem que produzir aquilo para o qual essa palavra está sendo trazida. Por isso que ele dizia em Isaías, o que é que diz em Isaías? Que ele não voltará a minha palavra vazia. Se o título de propriedade foi enviado, e é tomado, e é trazido à terra, o vai levar de volta novamente? O vai levar de volta, mas em escolhidos de Deus, dentro. E aí sim, claro, aí estão os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí estão os livros, aí estão os nomes. E esses nomes são os nomes daqueles que ele já predestinou desde antes da fundação do mundo para receber o conhecimento desse título de propriedade. Ou seja, que agora que se está cumprindo plenamente essa palavra, essa profecia do livro de Apocalipse, onde esse anjo desce com o livrinho aberto na sua mão e o entrega a um homem para que o coma. Vejam, aí Adão o tinha e não o comeu. E
Jesus também não. E quando vem com o livro na mão. E vejam que na mão, quando ele diz, Benji, tenha o livro. Ele não me disse, tenha o livro batendo no peito. Ele me disse, tenha o livro. Por isso, eu perguntei bem pouquinho e me abriu-se o quadro inteiro, completo. Por isso, tudo que se falou aí foi algo tão e tão grandioso, tão grande que não existem palavras para expressar tudo o que aconteceu aí, ou lá. Por isso, eu não tenho medo de nada, como os escolhidos também não. Ou seja, medo, pelo contrário, falamos medo das coisas que possam vir. Falamos das coisas que possam vir, porque vamos com passo firme, com passo certo, certeiro, como ele me falava uma vez, quando ele sentiu que deram uma puxada aí na cortina que ele tinha colocado nesse retiro que ele foi. E ele diz, Benji, depois disso eu não tenho medo mais de nada, de coisa alguma. E é assim quando a pessoa consegue ver que é a coluna de fogo, o anjo do pacto, obrando, trabalhando no meio da igreja. Podemos tirar o véu e ver. Então, ninguém tem medo. Porque por trás do véu é que podemos ver a coluna de fogo, o pilar de fogo, operar, trabalhar. E ele é quem está a nosso favor. Assim que imagina, nós temos o Criador dos céus e da terra do nosso lado. Pensa nisso, é por isso que aquele que se meter com um destes meus pequeninos está se metendo com Deus. Não sabe com quem está se metendo. De modo que também não julgueis coisas antes do tempo. Deixem isso quietinho, não fiquem discutindo com ninguém e tentem não usar as redes sociais nem essas coisas para debater. Evite fazer isso. Se mandam um monte de escrituras, de mensagens, tudo isso é palavra de Deus. Não fiquem debatendo a palavra de Deus, porque muitos vão pegar tudo isso para atacar. Vão pegar a mesma palavra. Ele não disse, ele não falou que um wesleyano não vai tentar de transversar com a mensagem de Lutero. Veja, com a própria mensagem, com a mesma mensagem. E aí tem um grande ensinamento nisso. Ou seja, é com a mesma palavra da era que se está vivendo em que vão combater com ela, com a mesma palavra. Por isso que não se ponham na mesma altura dessas pessoas. Evitem isso. E pelo contrário, se tem que saudá-los de alguma forma porque são vistos, saúdem eles, mas não fiquem debatendo com eles. E você verá como essas palavras que ele falou, para as palavras para a noiva, diz, ou se transformará um de nós, ou irá do nosso meio, vai-se embora. Uma das duas coisas. Aí estão porque estão os outros. Lemos, os neutros, diz que é os neutros, esses são os fronteiriços, mornos, os mornos, ou seja, que não fiquem debatendo com ninguém. Pelo contrário, o que nós queremos é que todos vejam, todos compreendam, todos entendam. Não desejamos que ninguém fique na grande tribulação. Pelo contrário, queremos que todos estejam na ceia das bodas do Cordeiro. Pelo contrário, orem, diz aí. Ore por ele, ore por esse irmão, para que faça parte do grupo. De modo que todas essas coisas as falamos para bênção de todos, porque não somos um grupo de contenda, de briga, senão que somos um grupo de amor. Estamos na era do amor divino, e a vitória é a vitória do amor divino. E a vitória do amor divino, ele diz, no quartinho de madeira, ou seja, aqui, a coroação dessa vitória deste tempo do fim, final do tempo, é no amor divino. A coroação. Deus o abençoe, Deus os guarde. E já, esse tema, Pito, tem que pôr o tema agora. Vai me perguntar agora, e é mesmo, qual seria o tema? Pomos o tema, todo gira ao redor da adoção. Tudo gira ao redor da adoção. Toda a obra de Jesus foi a obra de adoção. Ou seja, que tudo em nossas vidas girará nessa palavra adoção. Tudo. A adoção dos filhos de Deus é essa parte muito importante que cada um vai ter.
Porque se precisa, é necessário isso. Isso é necessário para ter acesso a outra coisa, ao outro. Quando Deus me mostrou o que era adoção, eu disse a Pito, eu falei a Pito faz pouco tempo, eu falei com ele, Pito, Deus me mostrou o que é a adoção e como a pessoa sabe que a tem. De modo que já cada um de vocês vai ver isso, o que é a adoção. E se agora você está agarrado quando isso acontecer, mais vai se agarrar, ficar agarrado, ou seja, que isso vai te ajudar muito. E aqueles que ainda estão um pouquinho talvez, que vão para frente, para trás, no caso de que tudo sai mal para mim, fica ruim, acontece isso comigo, acontece o outro, e eu creio em tudo, e acontece essas coisas. Para esse tempo, eu espero que Deus os ajude para que já não pense dessa forma, desse jeito, senão que seja um grupo que sempre pense positivo. Senhor, Tu me colocaste neste tempo, e mesmo que eu tenha qualquer dificuldade, qualquer situação por aqui, eu vou permanecer e vou continuar agarrado desse anjo que tem o selo do Deus vivo. Bom, esse é o tema que podemos ter. O selo, o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. É a continuação do tema de hoje, mas entre parênteses sabemos que existe aí esse mistério também grandioso que é a adoção. Todos os temas seriam a adoção, mas podemos colocar a segunda parte do tema de hoje, a segunda parte daquilo que é o mistério do anjo que tem o selo do Deus vivo. E, bom, seguimos, tem muitas coisas que vai se estar falando no tocante ou enquanto a esse cumprimento já desses dias, de como tudo vai começar. E o povo tem que estar preparado, porque, vejam, os filhos de Arão, quando eles se meteram aí dentro com fogo estranho, foi contado isso, porque eles morreram. E enquanto a coluna de fogo está no meio da igreja, como está agora, temos esse tempo onde essa misericórdia é estendida para os escolhidos, mas chegará o momento onde essa misericórdia já não estará acessível, tendo acesso a ela. E aproveitem este tempo de misericórdia, porque a misericórdia de Deus chegará ao seu fim também, ao seu final, tal como chegou a misericórdia de Deus debaixo da dispensação da graça. Tudo tem um tempo. E já chegará um tempo onde não vai existir mais oportunidade. Isso é um mistério tão grande, mas tão simples, ao mesmo tempo tão simples que, como ele falava, se pudéssemos compreendê-lo sem explicá-lo, porém, todavia existe este tempo no qual Deus nos permitiu ter para consertar nossas vidas. E que Ele saiba e veja a sinceridade de cada coração. E veja que o que nós queremos é agradá-lo, que o que desejamos é servi-lo, que o que desejamos é estar preparados. Não queremos ficar aqui. Já logo, todos esses juízos divinos, brevemente, que estão preparados para cair, cairão. Porém, o irmão Branham diz que a bomba atômica e todas essas coisas não vai tocar em nós. Não estaremos aqui. Então, já como que estão nos apressando, assim, de modo que vigiemos estes anos que nos restam. Não sabemos se anos, se meses, se dias. Porém, existe um tempo. O importante é estar vigiando em alerta pelo cumprimento dessas promessas. E já estes dias
Conforme, de acordo com o calendário gentil, estes dias já se está entrando num ciclo, ainda que mesmo que já com os anos de atraso que existem, já entramos, porém, já estamos por entrar no ciclo número 8. E nessa parte, nessa última parte, a parte final dos 120 anos, ou seja, como falamos na reta final, e assim falamos, na reta final. E se estão dentro, se não estão dentro, estamos bem próximos, de modo que não sabemos essa parte aí e dá-la a conhecer. Não vai ser de ajuda, porque, pelo contrário, as pessoas então vão ficar se pondo. É melhor deixar dessa forma, e que cada um trabalhe como se fosse hoje. A transformação acontecesse hoje, como se fosse hoje. Ou seja, todos os dias, porque assim Deus vê que o fazemos de todo o coração. E não por data, nada dessas coisas. Pelo contrário, nós temos essas coisas para olhar e para estar apercebido, de prontidão, em alerta. Porque, olha, 120 anos, e depois passaram quantos? Mais 7 dias depois. Qualquer um diria que Deus errou, se equivocou. Não. Tal como no dia de Pentecoste. Ou seja, vejam como tudo isso. Tem uma parte no livro de citações que ele põe isso depois de 40 anos, uma coisa assim, quando estiveram depois no dia de Pentecostes, Jesus, a sua ascensão, quanto tempo estiveram, e depois na ascensão e depois na dispensação do reino, quanto? E põe um sinal de pergunta, uma interrogação, ou seja, que existe um tempo, porque se Deus então cumpre esse tempo e não acontece nada, pois estejam apercebidos de que, pois então tem mais um tempinho aí, não sabemos, a coisa é estar preparados, prontos, Ele sabe qual é o dia, de modo que continue agarrados da palavra, da mensagem e deste ensinamento. Ensinamento que é para o presente, para hoje, para o povo presente. Não para outra geração, senão esta é a geração que veria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Este é o dia. Tem um hino que diz: este é o dia que aqueles profetas desejaram ver. Este é o dia, vê? Este é o dia. O dia que desejaram ver, e escutar e ouvir. E está em um desses dias. E a nós, Deus nos concedeu não estar um dia, senão em tempo todo do cumprimento do dia do Senhor. O que o irmão Brana desejou, nós temos alcançado, ou alcançamos, obtivemos, de modo que sempre sejamos agradecidos a Deus, de que Deus pensou em você e pensou em mim, para nos colocar neste dia, último dia, no dia postreiro, no cumprimento das promessas divinas. E uma delas, que ia existir uma grande carpa catedral. E aí está ela. Ou seja, que agora uma palavra escrita, agora vemos vivificada, trazida à vida, ou seja, a vimos materializada, que vai haver, vai existir um povo com ouvidos com percepção profética. Aqui estão, outra palavra sendo cumprida, um povo com percepção profética, que vai ter uma voz falando e dando a conhecer o mistério do sétimo selo, e dando a conhecer também os juízos divinos, e dando a conhecer a Escritura, que Jesus não leu lá, nessa segunda parte, e o dia de vingança do nosso Deus, pois também eu posso dizer, hoje, se cumpriu esta Escritura diante de vossos olhos. Isso é palavra de Deus, isso é assim, diz o Senhor. Que Deus abençoe, Deus os guarde e continuem passando um dia e uma tarde feliz, porque somos felizes, porque Deus é um Deus alegre, um Deus feliz, que deseja as bênçãos sobre todos vocês, e serão adotados, e serão transformados, e nós iremos daqui para ser das bodas do Cordeiro, no rapto.
Todos estaremos lá, desfrutando dessa ceia que está preparada para nós. Assim que continuem agarrados desse anjo que tem o selo do Deus vivo. Não soltem. Não o soltarei. Como disse Jacó lá, não te soltarei até que me abençoe com minha transformação no nome eterno do Filho de Davi, William, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Amém e amém. Deus os abençoe. Os amo muito. Te amamos também, anjo de Deus.